Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Meireles a fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria e também vocês que nos acompanham pela TV Câmara, a TV a serviço da população. O nosso boa noite. É regimental, eu vou ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo de 10 a 12. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: o meu amigo, venha sentar-se aqui no lugar melhor. Isso será uma grande honra para você, diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Palavra da salvação. Glória a Deus. Coloca em discussão as atas das sessões camarárias do dia 26/8/2019. Não havendo manifestações, retificações ou impugnações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos e diversos. Do FEComerciários, através de seu presidente Luiz Carlos Mota, convite para entrega de contratos do residencial Fairens 2, que ocorrerá no dia 5 de setembro na cidade de Marília, da imobiliária Alfa, convite para entrega do residencial Porto Seguro. Do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ofício externando agradecimento pela moção de autoria da vereadora Thelma Tulim. Da Secretaria Estadual de Esportes, resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Scombate. Do Governo do Estado de São Paulo, resposta à propositura do vereador Eduardo Edamitsu. Da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, convite para ciclo de conferência. Do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, resposta à indicação da vereadora Thelma Tulim. Da Presidência do Senado, ofício informando o encaminhamento da moção de autoria do vereador Alexandre Scombate ao setor competente. Da Prefeitura Municipal, convite para lançamento da segunda-feira de profissões a ser realizada no dia 4 de setembro na Câmara Municipal. E da ACERT, a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã, convite para abertura oficial do Nippon Fest de Tupã, que ocorre de 6 a 8 de setembro. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, projeto de lei 35/2019 dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais às pessoas com deficiência no município de Tupã e dá outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha o projeto de lei complementar 9/2019, que altera a redação do artigo 3º da lei complementar 357/2019 para prorrogar até 31 de outubro de 2019 o prazo de ingresso de contribuintes no Programa Especial de Regularização Tributária PERT e dá outras providências. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicito ao secretário que leia as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Tiago Matias, indicação 581. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meireles. Requeiro a Vossa Excelência que as indicações 581 a 599 seja dispensada a sua leitura e que elas possam ser encaminhadas às autoridades competentes.
Consulta as lideranças Ribeirão, Amauri, Walter Moreno e Paulo Henrique Andrade se concordam com a dispensa da leitura das indicações. Sim. Sim, sim. Assim sendo, coloco em votação o requerimento do vereador Meirelles para que seja dispensada a leitura das indicações de número 581 a 599 de 2019. Aprovado. As indicações serão encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, temos uma inscrição do senhor Luiz Alves de Souza pelo Conselho das Associações de Moradores de Tupã e Região, que irá se manifestar a respeito da eleição para o Conselho Tutelar, que ocorrerá no dia 6 de outubro de 2019. Convido Luiz Alves para fazer uso da tribuna, ex-vereador dessa casa. Seja bem-vindo. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, pastor Eliezer, presidente dessa Igreja Casa de Leis, meus cumprimentos respeitosos, da mesma forma à mesa da Câmara Municipal, senhores vereadores e vereadora Thelma Tulim. Senhores vereadores, eu viajando, recebi algumas informações, cheguei de viagem, várias informações, denúncias a respeito da eleição do pleito eleitoral do Conselho Tutelar da cidade de Tupã, dando conta de que algumas irregularidades estariam acontecendo. E aí as informações chegaram, vários candidatos reclamando, a população, eleitores, e dando uma olhada no que vinha acontecendo, e nós ainda estamos tentando buscar outras informações, não restou outra alternativa se eu não fizesse um documento e encaminhasse à Promotoria Pública de Tupã, terceira promotoria, para que checasse as informações que eu recebi e as que eu recebi repassei. Então, na condição de presidente do Conselho das Associações de Moradores de Tupã Região, o CANTUR, e também na condição de diretor da FACES, Federação das Associações Comunitárias, devidamente, me apresentei devidamente à promotoria, e onde a gente cobra algumas questões ligadas à eleição do Conselho Municipal, Conselho Tutelar de Tupã, e que tem como organizador, alguém que está comandando esse processo, esse pleito eleitoral, o CMDCA, que tem como presidente o pastor João Elias. Então, são informações que nós reputamos como grave e que não restava outra alternativa caso não levasse ao conhecimento da promotoria. Hoje não foi possível, mas amanhã estarei levando a conhecimento também da Defensoria Pública da nossa cidade, e fiz questão de deixar uma cópia para cada um dos senhores vereadores, e evidentemente que para não expor as pessoas aqui, para preservar entidades e pessoas, eu não vou citar, evidentemente, nomes aqui na tribuna, muito menos as entidades, porque alguns, muitas vezes, estão sendo envolvidos de maneira bastante aleatória. Mas, por exemplo, fica uma pergunta, como foi feita a lista de eleitores para esse pleito eleitoral? Qual o critério usado para inserir no rol de eleitores das entidades? Qual foi também o critério utilizado? E aí causa-nos estranheza, como Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Francisco, não foram relacionados, enquanto que outras entidades que não têm um mínimo de vínculo ou maior importância na discussão do Conselho Tutelar, não foram relacionados. Nós temos diversas igrejas evangélicas e católicas e, enfim, centros espíritas na nossa cidade. Só alguns foram notificados, só alguns estão participando do pleito eleitoral. Da mesma forma, acontece com escolas particulares. Só algumas escolas que estão sendo contempladas com o direito de votar e escolher o conselheiro tutelar. Outras do mesmo segmento não têm o mesmo privilégio.
O que também é estranho é que escolas particulares escolas particulares, melhor dizendo, e até igrejas, podem votar até 2 vezes, enquanto que outras igrejas sequer podem votar. Então a gente observa que várias igrejas não foram relacionadas para participar desse pleito eleitoral. E o que chama a atenção, que tem conselheiro candidato, que o pai vota por uma entidade, a mãe por outra, o tio por outra, o primo, o cunhado, o irmão, ou seja, isso evidencia, ao nosso ver, um conluio eleitoral, prejudicando não só a maioria dos candidatos, também num ato desrespeitoso com os eleitores, e eu quero dizer aos senhores que, representando o Conselho das Associações, sou também um dos eleitores, por isso tomei conhecimento disso. Agora, mais do que prejudicar candidatos e desrespeitar o eleitor, é que tipo de atuação esse Conselho Tutelar terá se já no pleito eleitoral as coisas não estão acontecendo às claras, com a devida lisura tão propalada pelo senhor presidente do CMDCA, o pastor João Elias, que tanto fala de lisura, de transparência, de honestidade, mas pelas denúncias que recebi e encaminhadas já à promotoria, não é isso que a gente observa. Como é que esse conselho, que já se constitui de uma forma, quero aqui, pelo exposto aqui, de forma ilícita, vai atuar como no combate, na defesa da criança e do adolescente? Eu tenho aqui o livro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não li ele inteiro, mas uma boa parte eu tive o capricho de ler. Também li o que rege o CONANDA, Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Não tem nada disso. Sabe, o conluio de colocar parentes em algumas entidades que nada tem a ver com a entidade, para que possa exercer o voto e facilitar a eleição de determinados candidatos. Como é que esses conselheiros vão se deparar com os problemas que certamente enfrentarão pelo período de 4 anos, esse é o período do mandato do atual conselho? Como é que ele vai enfrentar o problema das crianças, dos bebês, das crianças, do adolescente? Como é que ele vai discutir o problema das famílias? E sempre, na maioria, ou muitas vezes na maioria, são problemas de conflitos sociais. E que precisa de um conselho firme, transparente, e que trabalhe com a devida lisura. Outros assuntos nós precisamos levar ainda a cabo buscar maiores informações, mas temos denúncias, nós estamos buscando apurar essa veracidade dessas informações, que é o uso da viatura do próprio conselho para fazer campanha dos atuais conselheiros. O uso do telefone, também dos atuais conselheiros. Alguns conselheiros têm uma lista completa com todos os telefones. Isso é para pouquíssimos, só os amigos. Já os demais, que não são amigos, usam essa lista que não tem toda a informação. E cada uma dessas cópias já encaminhei à promotoria e amanhã também vou entregar na Defensoria Pública. E aqui, só para exemplificar um desses casos, por exemplo, eu não vou citar nome, mas o eleitor 141 aqui, uma senhora, vota por um determinado colégio particular. Mas o mesmo colégio particular tem aqui no 152 uma pessoa que também vota, ou seja, o colégio particular votando 2 vezes. E essa pessoa que vota aqui no 152 para esse colégio particular, ele vota de novo para uma igreja evangélica. Então está evidenciado aqui, senhores, senhora vereadora e população que nos acompanha, um verdadeiro conluio. Isso é ilícito, ao meu ver. E eu fiz a representação na promotoria e quero entender que, pela seriedade que a promotoria sempre zela pela causa pública na nossa cidade, possa, talvez,
juntando outras informações e outras denúncias que certamente apareceram, porque depois que eu protocolei, outras informações já chegaram. E amanhã terei que fazer um novo adendo para complementar o que eu já protocolei. E esta Casa de Vereadores tem debatido ao longo dos anos a transparência, a seriedade e o bem servir da nossa comunidade. Certamente os senhores também se engajarão nessa luta de bem fazer valer o direito do cidadão, o direito aqui no caso da criança, do adolescente e das famílias vitimizadas e que precisa do trabalho fiel, exemplar, lícito do Conselho Tutelar. Mas como nós vamos ter esse trabalho se já no pleito nós estamos evidenciados aqui, pelo que nós recebemos e encaminhamos à promotoria, um verdadeiro conluio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Meirelles. Requeiro a Vossa Excelência, pelo assunto de importância da nossa cidade, para que ele possa continuar o seu raciocínio, pudesse suspender a sessão por 5 minutos. Consulta ao Luiz Alves. Há necessidade, Luiz, ou você já está concluindo? Se Vossa Excelência puder conceder mais 5 minutos, fico mais à vontade e já agradecendo o vereador Meirelles pela proposição. Bom, então eu tenho que consultar os líderes. Se concorda, a gente... Sim. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Então a sessão está suspensa por mais 5 minutos para que Vossa Senhoria possa concluir o seu raciocínio. Senhor presidente, agradeço a complacência de Vossa Excelência, bem como do vereador Meirelles, porque, como os senhores podem ver, nós temos aqui um caso gravíssimo, porque aqui a cidade, através das entidades, estarão elegendo 5 pessoas que vão trabalhar numa área de conflito social, que é cuidar das crianças vitimizadas, jovens, bebês e famílias que têm problemas na sociedade. As associações de moradores convivem lá na periferia e estão de frente com esses problemas. E é nesse sentido, como eleitor, como dirigente do movimento comunitário, que me coloco na defesa não só dos candidatos prejudicados, na defesa e valorização dos eleitores das entidades representativas e que não fazem parte desse conluio, e mais do que isso, da defesa das próprias crianças que serão beneficiada pelo bom trabalho do Conselho Tutelar. É isso, é um mandato de 4 anos e cada um dos votantes terão a responsabilidade de eleger pessoas que tenham o perfil, pessoas que tenham compromisso, muito mais do que isso, a capacidade de gerenciar conflitos. E é nesse sentido que a gente se apresenta cobrando de todos os segmentos. E trago a essa casa, certo de que os senhores também se debruçarão sobre essa questão no sentido de levantar o que é que está acontecendo e a gente espera que o próprio CMDCA se pronuncie a reboque dessa situação que nós não estamos satisfeitos. É preciso que o pastor João Elias, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, venha a público explicar o que é que está acontecendo e por que isso acontece, logo numa entidade de grande responsabilidade que é o Conselho Tutelar. Mais uma vez agradeço a complacência da presidência da Casa, pastor Elias, a mesa, os senhores vereadores, e em especial o vereador Meirelles, que solicita esse interrupção para que a gente possa falar um pouco mais. Muito obrigado a todos, boa noite. Está reaberta a sessão. Solicito ao secretário se há mais alguém inscrito para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo mais inscrito para pronunciamento na tribuna livre, solicito ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção 320/2019, manifesta congratulações aos psicólogos de Tupã pela passagem do Dia do Psicólogo, comemorado no dia 27 de agosto. Em discussão, a moção de número 320 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 321/2019, de autoria do vereador Amaurim Sérgio Mortágua, manifesta congratulações pela passagem do Dia Nacional dos Bancários, comemorado no dia 28 de agosto. Em discussão, a moção de número 321 de 2019,
de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Tiago Matias, moção 322/2019, manifesta congratulações ao investidor, empresário e ex-prefeito da cidade de Quintana, Fernando Branco Nunes, popularmente conhecido como Fernando Itapuã, em razão de sua nomeação para gerenciar a Unidade Regional de Marília da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Em discussão, a moção de número 322 de 2019, de autoria do vereador Tiago Matias. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 323/2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao judoca tubaense Bruno Henrique Pivetta, em virtude da conquista do 3º lugar no Campeonato Paulista Interregional de Judô Aspirante Sub-18, categoria ligeiro, na cidade de Jaú. Em discussão, a moção de número 323 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Da iniciativa do vereador Charles dos Passos, moção 324/2019, manifesta congratulações à Diretoria Regional de Ensino de Tupã pelos 16 anos do programa Escola da Família, comemorado no dia 23 de agosto. Em discussão, a moção de número 324 de 2019, de autoria do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria do vereador Alexandre Escombate, a moção 325/2019 manifesta congratulações aos palestrantes Takashi Morita, Kunihiko Bonkohara e Junko Watanabe pelo trabalho que desenvolvem em busca da paz e pela disposição em compartilhar com os tupaenses suas experiências de vida marcadas, sobretudo, pelo traumático bombardeio de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Em discussão, a moção de número 325/2019, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 326/2019, de autoria dos vereadores Gilberto Neves Cruz e Alexandre Escombate, manifesta congratulações ao primeiro-tenente Luiz Carlos Gonzaga dos Santos, em razão do excelente trabalho realizado à frente do comando da 11ª Delegacia do Serviço Militar da 6ª CSM de Tupã. Em discussão, a moção de número 326 de 2019, de autoria dos vereadores Gilberto Neves Cruz e Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, moção 327/2019, manifesta apoio ao projeto de lei número 874/2019 do deputado estadual Paulo Nishikawa, PSL, que dispõe sobre a obrigação de bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Em discussão, a moção de número 327 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 328/2019, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações pela promoção a 3º sargento e passagem para a reserva do policial militar Sérgio Roberto Molina. Em discussão, a moção de número 328 de 2019, de autoria do vereador Augusto Fresnedas Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Também de autoria da vereadora Thelma Tolim, moção 329/2019, manifesta congratulações às entidades assistenciais de Tupã, especialmente aos seus voluntários, em razão do Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto. Em discussão, a moção de número 329 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos.
De autoria do vereador Alexandre Scombate, moção 330/2019, manifesta pesar pelo falecimento do educador Eduardo Edgar Manhani. Em discussão, a moção de número 330 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Scombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Moção 331. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre Scombate. Eu só gostaria que fosse, requerer que fosse a ser observado esse minuto de silêncio para o seu educador Edgar Manhani pelo seu falecimento. É regimental. No final das moções, nós faremos então um minuto de silêncio. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Thelma. Gostaria de solicitar também, já protocolei nesta casa, mas protocolei na data de hoje, uma moção de pesar em virtude do falecimento do vice-governador, ex-deputado, cidadão tupaense, Alberto Goldman. Se poderíamos incluir o nome dessa pessoa no nosso minuto de silêncio, embora a moção ainda não tenha sido votada porque foi protocolada hoje, em virtude do falecimento que aconteceu na data de ontem. Sim, colocaremos também ordem. pela pessoa que ele representa no nosso estado e também no Brasil. Faremos um minuto de silêncio em memória a também o vice-governador. Obrigada. Questão de ordem, pastor. Questão de ordem, vereador Israel. Nessa questão também de um minuto de silêncio, gostaria de pedir, solicitar ao plenário que fizesse um minuto de silêncio a filha de um missionário daqui da nossa igreja Batista de Tupã, lá na Angola, mais uma vítima de feminicídio, e a família teve a notícia nesse final de semana de um ex-namorado que cometeu esse crime, e a família está abalada. É uma família que tem percorrido, já tem trabalhado nos campos missionários, inclusive na África, no Brasil, e tem passado por isso. Assim será feito. Moção 331/2019, de autoria do vereador Israel Veloso da Silva Neto, manifesta congratulações à atleta Alana Martins Maldonado pela conquista da medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Em discussão, a moção de número 331 de 2019, de autoria do vereador Israel Veloso Silva Neto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. De iniciativa do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 332/2019, manifesta congratulações à 2ª Companhia da Polícia Militar de Tupã e ao Corpo de Bombeiros pelo Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. Em discussão, a moção de número 332 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Igualmente de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, moção 333/2019, manifesta congratulações à Polícia Militar Ambiental e à Polícia Militar Rodoviária de Tupã pelo Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. Em discussão, a moção de número 333 de 2019, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Senhor presidente, essas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Neste momento, nós vamos fazer então um minuto de silêncio em memória aos falecidos citados aqui no nosso plenário.
expressamos o nosso sentimento às famílias enlutadas. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para deliberação. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, requerimento 16/2019, requer ao prefeito municipal de Tupã que preste esclarecimentos a respeito dos AVCBs das escolas e creches municipais, prazo 2019, e também sobre a desocupação das salas utilizadas em escolas estaduais. Em discussão, requerimento de número 16 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Senhor presidente, também temos o requerimento assinado pelos vereadores Charles dos Passos, Renan Pontelli, Thelma Tolim, Israel Veloso da Silva Neto e Alexandre Escombate, para que o projeto de lei complementar 9/2019, de autoria do prefeito municipal, tramite sob o regime de urgência especial. O projeto altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar 357/2019 para prorrogar até 31 de outubro de 2019 o prazo de ingresso de contribuintes no Programa Especial de Regularização Tributária PERT e da outras providências. Pela discussão. Pode discutir? Pode discutir. Está em discussão o requerimento de urgência. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, só para ficar claro aqui, nós estamos discutindo a urgência, tá? Para que todo mundo possa entender. Não sou contra o projeto, pelo contrário, já falei isso para alguns vereadores. Os meus questionamentos aqui são: será que nós não poderíamos fazer um projeto melhor? Será que nós não poderíamos estender para mais de um mês? Agora, presidente, eu recebi um relatório hoje, agora à tarde, pelo celular, meia hora antes. Eu sou presidente da Comissão de Finanças dessa casa. Eu acho que isso é uma informação muito importante que a gente precisa discutir. Nós não sabemos quem são os maiores devedores, nós não sabemos quem são os menores devedores, nós não temos acesso às informações. Essas informações, infelizmente, não sei se ela tinha como de costume vir para essa casa, porém é importante que a gente saiba quem são. O conselho que é para cuidar disso, hoje conversando com o Tutu, o mesmo falou que o Conselho de Finanças lá, que é o que é responsável por fazer todas as diligências sobre isso daí, não está criada. Ou seja, mas nós vamos dar mais prazo. Sim, vamos dar mais prazo. Mas será que a prefeitura não tem que fazer um deverzinho de casa antes, não? Não estou falando que eu sou, de novo, contra. Estou falando que nós deveríamos ir até para dezembro, porque o ano que vem não pode cobrar. E tem muita dívida aí que ela é insignificante, porque às vezes você não consegue cobrar na justiça porque fica mais caro de você cobrar. São 8.300 e alguns números, a doutora Thelma tem o relatório. Quem são? Ah, Paulo, mas você quer saber quem é esses caras? Ué, a gente não precisa colocar um sarrafo também maior para a prefeitura? Ou toda vez que a prefeitura pedir refis, nós vamos dar, ó, é assim na minha casa, se eu chego para o meu pai e peço dinheiro, ele ajuda. Passa um mês, eu vou lá e peço mais dinheiro, ele vai falar: filho, o que está acontecendo? Está tudo bem? Né? Que investimento que você fez, né? Ou que dívida que você fez? Quem são esses maiores clientes? O quanto que dá de desconto se esses maiores clientes pagarem? Ano que vem é ano de eleição. A gente tem que ter seriedade. O que o Luiz Alves falou aqui do conselho é algo realmente temerário. E lá, nós estamos falando que as pessoas estão brigando por um salário de R$ 2.500. Acho que não chega a isso. 2.300. Aqui, nós estamos falando de 40 milhões. Aqui nós estamos falando de 12 milhões, 15 milhões. Você acha que não tem nada que a gente não precisa, às vezes, entender um pouquinho melhor?
Só isso que eu estou falando para vocês. Se realmente vier com coerência, o prefeito, o secretário jurídico, vem aqui para a Comissão de Finanças, para a Comissão de Justiça, e fala, ó, nós pegamos assim, agora está assado. Porque a justificativa que eu estou tendo, o foco é fazer tudo aquilo que estava programado. Vou falar o que eu falei hoje na reunião. Se for para fazer a mesma coisa que o Ricardo tinha sido feito, lembre-se que ele foi cassado por ineficiência. A gente quer mais. A gente quer subir o sarrafo. A gente quer uma gestão cada vez melhor. O Tutu deu a ideia aqui de mandar as indicações via sistema. Descobrimos que não existe nem isso internamente ainda. As secretarias, elas não se conversam. É tudo por papel, pelo menos foi o que me foi passado na reunião hoje. Tomara a Deus que esteja errado. Nós vamos, de novo, dar um cheque para o prefeito fazer a coisa acontecer. Mas ele sabe por onde tem que começar? Todo mundo aqui está confortável nisso? Volto a dizer, não sou a favor desse projeto do jeito que está. Teríamos que fazer uma emenda para aumentar o prazo. Vamos aumentar o prazo, mas vamos falar para o prefeito, ó, se organiza, mostra quem são esses munícipes, em que faixa, como que você vai atuar, como você vai mandar uma carta, porque tem muito que não vale a pena cobrar. Qual é o seu plano de ação para esses caras? Agora, simplesmente dar o prazo por dar o prazo, acho que a gente realmente poderia aumentar o sarrafo relacionado a isso. Volto a palavra, presidente. Meu voto é contrário ao pedido de urgência. Requerimento de Desculpa, urgência. falo aqui por mim, não pela bancada. Requerimento de urgência continua em discussão. Pela discussão, vereador Walter Moreno. Senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, senhores vereadores, população que nos prestigia aqui na noite de hoje, todos que nos acompanham também através da TV Câmara e da internet. Bem, senhor presidente, eu concordo em parte com o vereador Paulo Henrique, mas uma questão não tem nada a ver com a outra. Uma questão é nós estarmos aqui votando o prazo de um projeto que já existe. Nós votarmos aí um prazo que o prefeito entendeu que é possível, deve ter os seus motivos para não colocar até novembro ou dezembro, ou aliás, até dezembro, enfim. Ele deve ter os motivos deles, fechamento de ano, algum problema desse naipe, dessa natureza, né? Então, entendo que ele mandou no prazo máximo que ele podia. Outra questão é saber dos devedores. Claro que isso é público, nós podemos ir lá, a casa pode fazer requerimento, o vereador pode requerer do prefeito quais são os maiores devedores, pode-se abrir uma CPE aqui na casa, se as informações dos vereadores vêm demorada, abre-se uma CPE, que é fácil, e solicita quais são os maiores devedores e como estão os processos, se eles estão sendo processados, se eles parcelaram as dívidas, isso tudo há como se fazer. Mas nós estamos discutindo hoje aqui a urgência de um projeto, de um PERT, que já existe e que, no entendimento do prefeito, ele pede para que dê mais um prazo, para aquelas pessoas que não conseguiram parcelamento, ele tenha mais um prazo para parcelar. Na semana passada, a vereadora Thelma nos procurou, as lideranças, que esse projeto poderia estar vindo para casa, o que nós entendíamos, e foi aonde os líderes que estavam lá entenderam que sim, que o projeto era viável, que esse prazo era viável. Foi mandado para casa e hoje é um pedido de urgência. Então, nós estamos falando da questão do refis, que antigamente se chamava, do parcelamento. Isso não tem nada a ver com os devedores. E eu também sou favorável ao Paulo Henrique. Temos que verificar. Muitas vezes nós estamos aí processando, apertando os pequenos devedores, e tem empresários e tem pessoas com muito dinheiro que devem e talvez não estão sendo processados. Isso nós precisamos saber. Mas a Câmara tem como saber. É só fazer um requerimento e, se querem, faz uma CPE. Abre-se uma CPE, que tem mais força, evidentemente, e nós vamos analisar se existe realmente pessoas que devem e não estão sendo cobrados de acordo com o que precisa, ou se já estão sendo parcelados,
já foi empenhorado bens, enfim, isso realmente nós não sabemos de todos. Então, concordo com o Paulo Henrique nessa questão, mas sou favorável à questão da urgência, porque eu vejo urgência naquelas pessoas que querem pagar sim. Se pudesse um prazo maior, era bom, mas o prefeito enviou esse prazo, eu acredito que ele tem lá algumas coisas, ou as leis que tem, ou alguma questão de fechamento de ano, para que esse prazo seja aquele que está no projeto. Então, eu voto favorável e peço à minha bancada que, se possível, acompanhar o voto. Requerimento de urgência continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Charles dos Passos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, nobre vereadora, população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa, pela TV Câmara e pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, eu acho que nenhum vereador mais do que eu gostaria que esse problema da cobrança fiscal no nosso município fosse resolvido. Venho cobrando a administração municipal desde janeiro de 2017, quando identificamos vários erros, vários equívocos no serviço prestado pela administração na cobrança dos impostos. A gente sabe que a população passa por dificuldade e o projeto ele é importante para a população e para a prefeitura também. E para a população uma segunda vez. Porque a população ela vai ter que pagar, então vai dar chance de ter um abatimento, de retirar algumas multas, juros, um prazo maior para poder fazer esse acordo e pagar. A prefeitura vai receber, logo o dinheiro entra no caixa. E o eleitor vai ser, mais uma vez, o contribuinte vai ser beneficiado, porque é serviço que vai retornar para a própria população. Então é um projeto que não tem nem como discutir se é bom ou se é ruim. Ele é ótimo. A questão da urgência, o prazo já venceu dia 31 de agosto, então já não existe mais o PERT esse ano. Nós estamos discutindo a urgência justamente para poder voltar ativa. O prazo se encerrou em 31 de agosto. O Caio entrou na administração no final de maio, início de junho. Então, ele teve 3 meses para organizar a sua equipe, para vasculhar a prefeitura, para levantar os dados, as informações, para trazer e para chegar até aqui. 3 meses. O Ricardo teve 2 anos e meio e não fez. E nós estamos cobrando que o Caio faça em 3 meses. E nós estamos cobrando, porque hoje de manhã eu estive na sala do prefeito justamente para dizer: ou você faz, ou eu vou começar a cobrar na tribuna e levar ao Ministério Público. Porque não estou defendendo o prefeito, estou defendendo a nossa população. Agora, a gente tem que ter cuidado com algumas palavras, né? A gente pode, sim, estender até dezembro, até novembro, até outubro, até o setembro, o prazo. O que nós estamos querendo é dar uma oportunidade para a prefeitura se organizar. Os dados precisam ser trazidos a essa casa. O Paulo Henrique tem plena razão. Tem toda a razão. Nós precisamos entender. Assim como o vereador Walter falou, os dados são públicos. São dados públicos, a gente tem acesso. Se a gente quiser saber, é só fazer um requerimento. Os dados virão. Se quiser saber os maiores devedores, é só fazer um requerimento. Os maiores devedores. Se quiser saber os menores, quais são os processos que estão tramitando que não valem a pena cobrar, porque o judiciário gasta R$ 1.600 para cobrar uma dívida de R$ 500. É inviável. Então, são muitos dados, e são dados que estão, até o momento, atrapalhados. Eu estou, inclusive, cobrando o Caio para se reestruturar e rápido, porque a nossa dívida ativa ainda está uma bagunça. O recadastramento não foi feito, nós temos dívidas que estão extinguindo, nós temos processos em execução que já estão tramitando. Quer dizer,
Nós estamos aqui discutindo a possibilidade de dar ao contribuinte um fôlego de 2 meses para poder vir até a prefeitura, procurar a administração e organizar suas contas, para poder pagar parceladamente, sem juros, com abatimento de multas, e isso é muito importante. Isso é importante para a população, como eu já disse, para a prefeitura. Então, senhores, sem querer levantar muita celeuma, venho pedir voto favorável ao requerimento de urgência e também ao projeto que vai ser discutido mais tarde. Nós precisamos dar esse fôlego. Vamos continuar cobrando. Estou contigo, Paulo Henrique, na toada. Vamos fazer um requerimento e levantar esses dados. Porque se não deu tempo de se organizar até o momento, é o momento de se organizar. Ou se organiza, ou pede para sair. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento de urgência continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, com exceção do voto do vereador Paulo Henrique Andrade. O requerimento de urgência será analisado na ordem do dia. Não havendo mais requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. A palavra do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Cumprimentamos o senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, pessoal na galeria, pessoal que nos assiste pela TV Câmara, pela internet. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, fizemos aqui 3 indicações. A indicação 582, indico ao prefeito municipal, Caio, e também ao Valentim Bijeski, secretário de Obras, para que venha implantar um estacionamento de motos e similares na rua Nicola de Mola, na confluência com a rua Marília, do lado ali do antigo Açaí. Devido ao grande movimento de trânsito pelo local, estivemos ali e é o que tem que ser feito de melhor ali na rua Nicola de Mola, na confluência com a rua Marília. Fizemos também uma outra indicação, 587, também indicando ao prefeito municipal que proceda à realização de reforma na estrada do Picadão, bem como a instalação de placas de sinalização. Estivemos também ali percorrendo toda a estrada do Picadão e verificamos que não tem sinalização nenhuma, né? E também para que venha a ser feito reparos pela estrada de terra, a estrada do Picadão. E também fizemos a indicação 588, também indicando ao prefeito municipal de Tupã que proceda a revitalização e sinalização, bem como a restauração de quebra-molas na rua Marília, no cruzamento com a rua Assur Bittencourt e Manuel da Mota. Haja vista que o movimento ali é por demais, senhor presidente. Peço agora para Verlaine, para que passe um vídeo. Estivemos lá em um diálogo com o senador Major Olímpio. Foi passado a semana passada, mas estava com defeito o vídeo. Então vamos passar novamente para que possamos ouvir. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, todos os santos. 21 de agosto de 2019, 12 horas e 30 minutos. Estamos aqui em Brasília, com um amigo, parceiro, o nosso amigo senador Major Olímpio. Ele vai dar algumas palavras, agradecendo a votação que esteve em Tupã e também as suas emendas. Meus amigos, eu estou aqui com o Castilho, companheiro de primeira hora da nossa Polícia Militar. É um homem também que dedicou um pedaço da vida para a saúde lá, né? E trabalhava.
E ele está sempre aqui com a gente. As emendas que a gente faz destinadas à Tupã são normalmente a pedido do Castilho. O que a gente puder fazer, nós vamos continuar fazendo, mas é a minha oportunidade de agradecer a toda a população, de toda a votação que eu tive por mais votados senadores em Tupã, então eu tenho que ser trabalho e agradecimento permanentemente. Não tenho mais direito de pedir nada para Tupã. Apenas que prestigie o nosso vereador, o vosso vereador, que todo mês ele está aqui pedindo o que é justo e o que é direito para Tupã. A gente pode também ajudar na interlocução dos contatos que ele faz com os ministérios, com as secretarias, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil. Esse eu posso dizer para vocês, é um cara que trabalha 24 horas por dia aí pela população de Tupã. Por isso merece um grande respeito de todos vocês. Um abraço. Senhor presidente, também estivemos, não precisa passar o vídeo não, Verlaine, e também ali estivemos em contato com o capitão Augusto, deputado federal, a qual e aonde o mesmo está enviando para Tupã, para equipamentos hospitalares, cerca de R$200 mil. E também, na ocasião, em um breve diálogo com ele, disse que o pessoal tem desejo de que, para que venha a ser implantado na Zona Leste, que volte os rodeios, né, na Zona Leste. E ele, como patrono do rodeio nacional, capitão Augusto, ele já se prontificou de nos ajudar quando fizermos o rodeio ali na Zona Leste, né? Então, fica aí as nossas reivindicações. Fizemos também, senhor presidente, duas moções. A 332... no dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do Soldado. E fizemos aí uma moção direto ao pessoal da 2ª Companhia Tupã e também ao Corpo de Bombeiro, a 332. A 333 é a Polícia Militar Ambiental e também a Polícia Militar Rodoviária de Tupã. Por que nós fizemos essa moção? A palavra de Deus diz assim, que honras a quem tem honras. E volto a dizer aqui, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, trabalha-se com um salário miserável. Né? Já faz 6 anos que nós não vemos a cor de nenhum aumento. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, né? E quando eu digo Polícia Militar, é Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, a DIG, a DIS, a DDM, enfim, a Polícia Científica, pessoal da educação, pessoal da saúde. Então, nada melhor, senhor presidente, que nós, pelo menos, homenagearmos esses nossos guerreiros, esses homens que diuturnamente trabalham em função dos nossos munícipes, não é? Um exemplo, agora à noite o pessoal vai estar dormindo, vai ter polícia na rua. E não somente policiais militares, como também policiais civis. A polícia não para, Meirelles. A polícia não dorme. Né? Lá no batalhão onde nós trabalhávamos, né, no Instinto Tático Sul de Diadema, tinha um provérbio assim, ó, quando a pessoa está em perigo, ora-se a Deus e chama a polícia. Passou-se o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Então, aqui está essa homenagem. Eu quero agradecer aos vereadores por terem votado votos favoráveis a essas duas moções. E dizer novamente, senhor presidente, incansavelmente, os nossos munícipes estão sendo bem cuidados pela polícia que nós temos. Uma polícia por excelência. Quando eu falo polícia militar e polícia civil. A polícia científica, aqui em Tupã e na nossa região, porque a Delegacia Seccional Tupã comanda 10 cidades fora Tupã. A polícia militar também comanda 10 cidades fora Tupã. E na nossa região não tem vez para o crime. Aqui, não.
É bandido sendo recolhido em Bastos, em Quintana, em Acri, Arco-Íris, em todas as nossas regiões. Aqui, a Polícia Militar, a DIG e a DIZI, a Polícia Militar não para. A Polícia Científica, o pessoal não para. Trabalham diuturnamente. Só não tem salário. Que desde o governador Mário Covas, a polícia não tem salário bom. Aliás, é o 23º pior salário do país. É o salário dos nossos policiais. Ninha Fresneda, você que tem policial, você que tem filho sargento, é o 23º pior salário do Brasil. E é a melhor polícia do Brasil. Quando nós estávamos lá em São Paulo, polícia do Rio de Janeiro, de todos os estados, fazendo cursos ali no batalhão de choque. Né? E nós recebemos, senhor presidente, o 23º pior salário do Brasil. E isso também é para a educação e também para a saúde. Mas, pintar a viatura, isso é chique. O que os policiais precisam não é de viatura pintada ou rotulada. O que nós precisamos é de salário. A nossa região também não precisa de pedágio. Já pagamos muito impostos. Né? Então, fica aqui as nossas reivindicações, senhor presidente. Volto a palavra e muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Israel Veloso da Silva Neto. A palavra, vereador Israel. Tutu. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, nobres pares, vereadora, população que nos acompanha aqui na galeria, população que nos prestigia, tem acompanhado através da TV, Câmara e também da internet. Gostaria, senhor presidente, de comentar um pouco sobre a semana passada, onde estivemos na cidade de Brasília, capital do nosso país, objetivando alguns recursos, não só para a cidade, mas para algumas entidades que se faz necessário. Estivemos com o nosso deputado, nosso querido e amigo deputado Luiz Carlos Mota, em audiência, onde nós solicitamos recursos de 100 mil para a PAI, para custeio, onde possa ser empenhado para toda a estrutura, não só da equitação, dos esportes, da parte clínica, mas também naquilo que se diz custoso, a comida, a alimentação, os carros que se quebram, né? E também objetivamos e pedimos para ele a questão de uma construção de uma quadra poliesportiva na PAI, onde os alunos possam ter momentos de lazer, mas também poder exercitar a parte motora deles. Também estivemos com o deputado Vinícius Poit, cadê o PH? Onde ele também mandou um abraço para você, estendeu um abraço para um companheiro de luta dele, do partido, onde o PH também pediu voto, um deputado aqui da região. O pai dele é um grande nome no desenvolvimento econômico do Estado. E solicitamos o empenho político para que possa ser feito estudos e também ele junto ao Ministério da Agricultura, uma Embrapa descentralizada na nossa região, não só para Tupã, mas também para a região. Sabemos que o amendoim, hoje em Tupã e também na nossa região, tem a maior porcentagem de exportação no Brasil. Então, isso vem a calhar as nossas necessidades para poder gerar tecnologias, produtos, subprodutos e também culturas, não só do amendoim, e também pensando em Bastos. Pesquisas para que a qualidade do ovo seja melhorada e Bastos possa continuar sendo potência nessa questão. Também gostaria de fazer o convite a todos. Na semana que vem, do dia 10 ao dia 15 de setembro, em comemoração ao aniversário da Igreja Batista de Tupã, teremos um congresso Pense Biblicamente, onde teremos no dia 10/9 o pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma autoridade religiosa, um pastor que mais escreveu livros bíblicos do nosso país. No dia 11/9, o nosso saudoso pastor Silas Arg Campos, que era pastor da nossa igreja, estará presente.
No dia 12/9, pastor Fernando Leite. E no dia 15/9, Paulo Vale. Também gostaria de convidar e estender a todos que na semana que vem acontecerá a 15ª edição do Nippon Fest, uma festiva que não só vem de encontro à questão turística da cidade, mas também da cultura dos japoneses da nossa cidade. Então, uma festa gostosa, onde o pessoal pode acompanhar as questões turísticas, as danças dessa cultura, também a alimentação, a praça de alimentação, onde a nossa região é muito forte, é muito grande, essa cultura japonesa, tanto Tupã, como também Junqueirópolis, e a gente tem acompanhado que essa cultura é enraizada, assim como o esporte da CERT. Também poder estender essa questão do esporte da CERT. A Alana Maldonado é uma lutadora para atleta que tem defendido o nome da nossa cidade, e a CERT, com esses recursos, pode investir nesses atletas, investir no esporte e continuar levando esses alunos e esses atletas para poder levar o nome de Tupã adiante. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Com a palavra, vereador Gilberto Neves Cruz. Capitão Neves. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o uso da palavra. Fiquei até preocupado agora. Boa noite a todos, nosso presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, público que nos assiste nos meios presenciais e pelos meios de comunicação, na TV Câmara. Nós apresentamos um projeto de lei atendendo necessidade do munícipe, foram nos procurar, o pessoal da OPEDET, e protocolamos esse projeto de lei que dispõe sobre o acesso gratuito em eventos socioculturais. O projeto agora vai para as comissões, da onde fazemos parte, e caso tenha a constitucionalidade, nós vamos dar continuidade. Desde que nós chegamos aqui, nós também apresentei uma outra indicação, que desde que nós estamos em parceria com o Sargento Juarez há muito tempo, trabalhando para que a gente tenha o 7 de setembro. E dessa vez, hoje eu vi já a prefeitura fazer o convite para que a gente tenha uma solidariedade cívico-militar. Inclusive, até pedir para o sargento também incluir o pessoal, os Filha de Jó, o pessoal da Ordem Molei, os debravadores da Igreja Adventista Sétimo Dia, com a forma de, pouco a pouco, nós retornarmos esse costume à nossa cidade e trabalharmos pela cidadania. Também fomos procurados pelos defensores da causa animal, que acabou as castrações. Então, nós fomos junto com o César, o chefe de gabinete, o senhor Everton Nakashima, com o prefeito, fazendo um pedido para que ele veja a possibilidade de renovar esse contrato, tendo em vista dar um pouquinho mais de colaboração a essas pessoas que lutam no dia a dia aí, fazendo esse trabalho de cuidando dos nossos animais, cuidando dos nossos amigos aí. Então, estamos aí em conversas e esperamos que o retorno não é para o vereador, e sim para a comunidade Tupã. Então, a gente fez essa indicação e estamos trabalhando para que possamos realizar. Durante a semana, nós tivemos alguns eventos, né? Hoje mesmo nós fizemos uma reunião com o nosso secretário, Zé Vinagre, onde fomos procurados pelo Parreira, que tinha uma ideia, e dessa ideia, como eu vi alguns comentários mediáticos, nós modificamos a ideia e criamos aí do dia 16 ao dia 28, um evento chamado Mês da Árvore, Semeando o Futuro, onde nós iremos nas escolas públicas e particulares ministrar uma palestra, plantar 4 árvores, e depois essa comissão vai ficar responsável de 3 em 3 meses, voltar lá onde foi plantado e acompanhar o desenvolvimento daquilo que é feito. Você gosta de plantar árvore e deixar lá e queimar, depois não tem uma continuação. É uma forma da gente conscientizar, fazer com que o jovem participe, o aluno que estuda na escola vai acompanhar. Então, nós vamos fazer o plantio, vamos fazer a palestra de 30 minutos, depois o plantio e depois voltarmos lá de 3 em 3 meses acompanhar como é que está o desenvolvimento. E no dia 21, que é o dia da árvore, nós vamos estar de 9 a meio-dia distribuindo as mudas, aí convidamos a todos para que possam estar presentes e possamos participar dessa atividade. Essa atividade visa não só fazer palestra, até nós levamos ao nosso secretário do Meio Ambiente, que ele providenciasse com o engenheiro agrônomo dele, que desse uma palestra para esses jovens que vão lá trabalhar, para que eles não fiquem falando muito bonito e esqueçam o principal, que é a conscientização e fazer
com que essa árvore seja cuidada e seja manutenida durante a execução, uma forma de valorizar o trabalho que foi feito. E aí foi feito esse trabalho aí que nós contamos, convidamos a todos para que possam participar, e nós vamos estar realizando essa atividade. Também tivemos aí uma reunião com a Secretaria da Educação semana passada, que nós estamos aí, fizemos uma indicação aqui, estamos trabalhando juntamente com a Secretaria sobre a segunda-feira das profissões, inclusive já recebemos o convite, vai ser feito aqui a abertura dia 4 às 9h30. Então é uma oportunidade de convidar todas as pessoas que possam participar. Este ano existe o interesse de não ficar só na parte teórica, mas trazer alguma empresa para que possa o jovem entrar numa barraca, verificar o que está sendo feito, mostrar o futuro de onde ele possa estar oportuno. Vai ser representada essa segunda-feira de profissões por quase todas as entidades de ensino técnico, faculdades, escola pública, escola particular, com a única finalidade. É importante participarmos do lançamento dia 4 às 9h30, inclusive nós trabalhamos juntamente com a Câmara, como representante da Câmara, nós pedimos que fosse feito aqui como uma forma da Câmara Municipal dar a sua contribuição e usar o plenário para as atividades voltadas ao bem da nossa comunidade. E o evento será feito mesmo no dia 12 e 13 de setembro. E no dia 13, nós vamos ter o nosso show de talentos, que ano passado foi sensacional, e esse ano é uma forma da gente valorizar os músicos da nossa cidade, os alunos, e ter uma participação popular do cidadão fomentando. É uma forma de estarmos juntos, trabalhando na política, como uma forma de valorizar todo o trabalho que está sendo feito. Então, mais uma vez, eu faço o convite, juntamente aí representando aí com a permissão do presidente da Câmara, para que quarta-feira às 9h30 nós estejamos aqui participando do lançamento às 9h30, com a participação de todos. E no dia 12 e 13, que é o grande evento, que nós fiquemos, né, de 8 horas até as 13, e depois de 17 às 22 horas, vai ter um intervalozinho para não ficar muito cansativo, um horário morto, e na sexta-feira o mesmo horário, então de 8 às 13 horas, um espaço para almoçar, se deslocar e voltar à tarde e à noite para terminar. Então o show de talento ano passado foi sensacional, e aqueles que tiveram a oportunidade ficaram muito satisfeitos de participar, tanto os jovens quanto todos. Então, é uma oportunidade de nós inserirmos Tupã como polo regional de educação em nosso município e na nossa região. Também hoje estivemos na Rádio 97.7, dando desenvolvimento ao projeto Música e Arte, que visa valorizar os músicos da nossa cidade. Então, nós levamos lá um grupo para sambar, e um grupo Velox Union. Um toca pagode, o outro toca rock. É uma forma de dar uma diversidade aos nossos jovens, nossos artistas, que vão lá cantar, participar. Aproveitamos a oportunidade para agradecer as duas rádios, a Rádio Nova Tupã e a Band, pela oportunidade de estarmos tendo a oportunidade de estar valorizando os nossos artistas e valorizando nossos grandes pessoas. Hoje a gente vê nas mídias aí, todos eles sempre estão encaixados em alguma coisa. É uma satisfação muito grande saber que nós estamos fazendo com que a política esteja sendo voltada aos interesses do munícipe e do cidadão. Eu gostaria até de pedir permissão para o Itutu, né? Eu complementar, não corrigir, né? Porque na hora de falar aqui, falou que o Nipon Fest era na próxima semana. Se você me permitir, é sexta agora, sábado e domingo, não é isso? Então, o Wellington pediu para me falar aqui, eu peço permissão para que possa dizer que é dia 6, 7, 8, então é o Nipon Fest. Então, no afã da gente falar aqui, às vezes a gente se engana, mas a finalidade é fazer com que as coisas sejam feitas com a finalidade. Então, a gente gostaria de agradecer a todos e desejamos que todos tenhamos uma excelente abertura da Feira de Profissões e estejamos aqui na sexta-feira para a abertura do Nipon Fest e a participação das atividades. E no dia 12 e 13 é o grande dia da nossa atividade de educação e vamos com certeza contar com o apoio da nossa comunidade e com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Tiago Matias. Vossa Excelência terá 10 minutos para o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, nobres colegas vereadores, população que nos prestigia aqui na galeria, também o pessoal que nos acompanha através da TV Câmara e também através das redes sociais. Senhor presidente, venho a esta tribuna tratar de um assunto que foi muito polemizado nas redes sociais a partir da sexta-feira passada, né? Porque fiz algumas declarações aqui na tribuna da Câmara na segunda-feira passada. E sexta-feira fui surpreendido com uma matéria do Jornal Diário, onde a empresa que presta serviço de transporte público protocolou TransVLP, quer rescisão do contrato. E diz que o estopim foi minha fala aqui na tribuna da Câmara. Ou seja, estão querendo me usar como pretexto para se quebrar um contrato. E no momento eu vim aqui segunda-feira passada e falei sobre o contrato. Eu só trouxe uma denúncia onde um senhor de idade, 62 anos, portador de necessidade especial, que é considerado idoso, segundo o Estatuto do Idoso, que foi maltratado, foi obrigado a se retirar de um ônibus. E trago aqui mais depoimentos. Por favor, Verlane, traz alguns depoimentos que eu tenho aí, por favor. Pode passar esses aí. Esses aí é... Pode passar. Pode passar. Aí. Oi, Thiago. Boa noite. Eu estava assistindo a TV Câmara e vi você falando do ônibus. Eu queria falar que a minha mãe foi muito maltratada dentro da circular. E tem o papel lá fixado agora, que é 65 anos. Gostaria que você pudesse ver isso aí, onde é que está esse papel, porque ela falou que não viu. Ela falou, aí eu agradeci, né? Falei que ia fazer o meu trabalho, cumprir meu papel de fiscalizar. Ela disse, muito obrigado, não deixe eles fazerem o que estão fazendo, colocando idosos para fora. Minha mãe falou que a semana passada colocou uma senhorinha de cabelo branco para fora, porque ela não tinha dinheiro para pagar. Outro, por favor. Esse aí, ó, já deveriam ter ido esses motoristas sem educação. Sorte dele que eu não estava com minha mãe, senão ele ia ver onde a cara dele ia parar. Já foram tarde, achando que a empresa foi embora. Bom, outro. Os idosos estão sendo maltratados por causa de RG. Esses dias atrás, minha avó falou que um idoso de 72 anos foi colocado para fora da circular por não ter o RG em mãos. Meu avô é mudo e minha avó é idosa. E o pessoal estava acelerando e os dois falando alto querendo RG. É o fim do mundo. Outro, por favor. Transporte mais vagabundo que tem. Minha avó tem 80 anos e de vez em quando ela andava de circular. Um domingo de manhã ela pegou o ônibus para ir na rodoviária nova. Eles deixaram ela na rodoviária velha. Nesse dia todos os passageiros tiveram que descer porque eles estavam encerrando a rota ali. Um tremendo descaso e falta de respeito com os idosos. Era um domingo de manhã onde esse povo ia para largar os idosos no meio do caminho. Então tem algum dos comentários aí para vocês verem que não é um caso isolado. Verlane, pode voltar aqui, por favor. Então, o que estão fazendo é um desrespeito com a população topaense, principalmente com os idosos, que tanto trabalharam, tanto contribuíram para nos deixar uma cidade hoje, onde temos uma qualidade de vida muito boa para se viver, porque Tupã está entre as 50 cidades, né, mais desenvolvidas para os idosos poder ter uma qualidade de vida. Então, é desse jeito que nós vamos tratar os nossos idosos, é desse jeito que a prefeitura vai permitir que uma empresa venha aqui e maltrate nossos idosos. Eu não vou aceitar isso. E eu quero um posicionamento do prefeito, hein? Eu quero saber o que o prefeito acha disso. Eu quero ver de que lado o prefeito vai ficar. Se é do lado de uma empresa que vem aqui maltratar as pessoas, maltratar os nossos idosos, ou se vai ficar do lado da população, do lado dos idosos, do lado daqueles que precisam do poder público. Porque só usa circular quem precisa, quem não tem condições, quem não tem carro, quem não tem moto. Então só usa quem precisa. Podia estar muito bem de braço cruzado e não fazer nada, mas sou pago para isso. Fui eleito vereador para defender aqueles que não têm voz. E doa quem doer. Se for precisar enfrentar a empresa, a gente enfrenta. Já enfrentei gente muito mais grande, já não vai ser qualquer empresa que vai me botar medo, não. Não adianta colocar matéria e falar que vai retirar os ônibus por causa do Thiago Matias, não, tá?
Porque a gente vem aqui e mostra a verdade. A verdade é que estão maltratando os nossos idosos. E eu quero ver quem defende um negócio desse aqui. Eu queria mostrar quanto foi pago essa empresa em 2018. As notas, por favor. 2018 foi pago R$600 mil para essa empresa em subsídio. Fora o que ela cobra dos usuários. R$600 mil que essa empresa levou. E 2019 já pagou 400 mil. Tá aí. Ou seja, está sendo pago. Mas o serviço não está sendo prestado de maneira eficiente, com qualidade. Pode voltar aqui, Verlaine, por favor. Sem contar que são micro-ônibus. Não são nem ônibus, são micro-ônibus. Já teve vereador aqui que fez live no ônibus mostrando o descaso. Mostrando o que estava acontecendo nos ônibus. Agora, não é porque mudou o prefeito que vai mudar as coisas, não, né? Então, eu conto com o apoio dos vereadores. Inclusive o Estatuto do Idoso declara o idoso a partir de 60 anos. A gratuidade é sim a partir dos 65, mas cabe a cada município fazer sua própria lei. Cabe a cada município distinguir e, se quiser fornecer transporte gratuito para quem tem 60 anos ou mais, é possível. Então, já passei na mesa aí dos líderes de bancada, já deixei uma cópia de um projeto de lei, que ainda não protocolei, mas conto com o apoio dos pares. Estou protocolando na casa um projeto de lei para que seja incluídos os maiores de 60 anos. Então, eu conto já com o apoio dos nobres vereadores. Vamos dar esse presente para quem tanto trabalhou para a nossa Tupã. Então, eu conto com os vereadores para a gente poder aprovar esse projeto de lei. Pode ter gente que vai questionar, mas o vereador não pode criar despesa, né, por executivo. Só o executivo que pode fazer isso aí. Se engana, porque no Rio de Janeiro, pesquisei uma lei municipal criada na Câmara dos Vereadores, obrigando a prefeitura a colocar câmera de segurança em escola municipal. E aí o prefeito não aprovou, recorreu e perdeu no STF. O que a gente não pode fazer é mexer no organograma da prefeitura. Então, está dentro da lei, vou protocolar na casa, conto com o apoio dos nobres. Inclusive, quero trazer uma matéria aí, lá de São José do Rio Preto, projeto de lei que foi aprovado lá. São José do Rio Preto. Aí, ó, tá lá. Gratuidade no transporte já existe, regulamentada por decreto, mas o vereador quer lei para garantir o benefício, né, a essas pessoas de 60 anos. Então tá aí. Eu queria também falar um pouco de uma cidade que se chama... Aí, tá aí, ó. Se chama Ivaiporã. Essa cidade tem aproximadamente 33 mil habitantes, né? Isso aí foi em 2016. E ela se gastou R$600 mil anualmente, o mesmo valor que a Prefeitura de Tupã, para fornecer transporte gratuito para a população inteira. Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Ou seja, o que a Prefeitura gastou só em subsídio, ela gastou com combustível, manutenção, folha de pagamento, os motoristas são servidores públicos concursados. E essa cidade tem um orçamento de 80 milhões anualmente. Obrigado, Verlaine. E nossa cidade tem aproximadamente 165 milhões em orçamento. Ou seja, custo muito pequeno para você fazer um transporte gratuito para a população. Porque, como eu falo, quem usa transporte público, que na verdade nem deveria ser esse nome, né? Porque o que é público tem que ser gratuito. É transporte coletivo. Então, Caio, por favor, dê esse presente para a população tupaense. Assuma o transporte público e forneça gratuitamente para a população, já que essa gestão do Ricardo, que foi cassado, foi incapaz de fazer nada significativo para a cidade. Eu, se eu estivesse no seu lugar, Caio, fazia isso. Deixa um marco na história de Tupã. Faça esse transporte gratuito para a população. Faça algo que realmente vai ficar impactado na cidade, seu nome vai ficar gravado. Porque senão, infelizmente, seu nome vai para o buraco, igual foi do Ricardo. Como prefeito cassado. Um prefeito que não deixou marca na cidade. Então, por favor, Caio,
Faça isso. A população carente, os idosos, necessitam disso. Espera aí, o tempo vai acabar. A presidência dá mais 1 minuto. Obrigado. E como diz aqui, o prefeito é responsável. Alô? Aí. O prefeito é responsável pelo transporte público. Se a empresa quiser abandonar, que se pague a multa. Sabe o valor da multa? É cerca de 8 mil reais por dia. Eu quero ver se vai ter culhão para pagar a multa rescisória e abandonar a cidade. Ou está fazendo pressão para ganhar algum aditamento, ou para já querer negociar um novo contrato. Mas aqui não. Não vem me atacar não, que aqui você tromba no farpado. Que eu não tenho medo de nada. Eu já provei isso aí. Vai trombar logo comigo? Vai trombar logo comigo, meu irmão. Pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Eu tô aqui para defender a população e honro meu salário. Tô aqui para honrar meu salário. Não tenho medo de nada se for para fazer o meu papel como vereador. Fica aqui o meu recado e doa quem doer.